Boa noite, pessoal. Vamos a mais um devocional. Eu tenho recebido muitas mensagens, né, do pessoal que tem gostado, que a vida está sendo abençoada. Glória a Deus por isso, sabe? Tudo seja para a honra e glória dele. Mas eu queria dizer que antes de abençoar vocês, isso tem me abençoado nas lutas do dia a dia, no trabalho, em casa, em todos os lugares, né? Então, nós vamos continuar essa análise dos salmos de romagem, os salmos de peregrinação, que realmente, né, gente, tem sido uma bênção. Que mensagens, que mensagem que Deus fala com a gente ali, né? Então, vamos agora, então, sem mais delongas, vamos ler o salmo, né? Então, é o seguinte, vamos aqui. A ti que habitas nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos de seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Não, gente, então aqui é um salmista desconhecido, não é Davi, com muita certeza, muito próximo de estar certo disso, assim, 99% de certeza, né? É um salmista desconhecido, realmente estava peregrinando, assim, imagina, quando você lê a Bíblia, é muito bom você usar a sua imaginação, né? Imagina aquele judeu peregrinando para Jerusalém, que está com aquelas angústias dentro do coração dele, então ele eleva os olhos para o céu. Então ele já se lembra, né, lá de Gênesis 1, que já era transmitido isso para eles, né? Que Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus, né? E aí ele entende que ali é o que acontece, é onde Deus habita. Na verdade, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Mas para o homem daquela época, a representatividade de olhar para o céu e saber que Deus está numa esfera muito superior à dele, né? Era muito importante. E assim para a gente também, né? Quando nós estamos diante de Deus, estamos buscando a Deus, nós temos que entender a diferença de Deus para nós. Nós somos seres finitos, Deus é infinito. Agostinho falava que o finito não pode conter o infinito, isso é uma verdade. Mas nós conseguimos nos relacionarmos com esse Deus, porque ele é um ser pessoal, pessoal, infinito em bondade e amor. E ele, assim, o judeu olhava. Então, ele já coloca lá no segundo versículo o seguinte: como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Eu vou ficar até aqui essa parte A. Vou deixar essa última frase aqui para a gente falar depois. Então preste atenção. Os Salmos é um livro dos Salmos é um livro poético. Ele usa de linguagem poética, de repetições, muitas metáforas, como a gente tem visto. Esse salmo se assemelha muito ao 120, onde há um contraste do servo de Deus com o ímpio, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas você pode ver, como os olhos dos servos, o que quer dizer servo aqui, né? Vamos nós ao nosso logos aqui para ver. Escravo. Então é escravo mesmo. Como um escravo naquela época olhava para a mão do seu senhor e a escrava, que era submetida, era submissa à senhora, olhava para a mão da sua senhora, e o que ele via quando olhava para a mão do senhor e da senhora? O anel, o poder. Mão, na linguagem figurada aqui da Bíblia, significa poder. A sua mão direita, o poder. Vamos ver, se a gente for pegar aqui a tradução também do Logos, você vai ver do hebreu, né? É um substantivo que significa poder, né? Poder. Posso pegar aqui um significado melhor. Aqui, ó. Então, vem desse yad, que é mão, e a mão pode significar força, poder. Então, assim como o servo olha para a mão do seu senhor e reconhece que ali há o poder do senhor dele, né? O poder inclusive de soltar ele. A mão da sua senhora também. Você vê que a Bíblia ela não despreza as mulheres. Pelo contrário, a mulher tem um papel fundamental na Bíblia. A sua senhora,
poder da sua Senhora. Os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus. Quer dizer, nós temos que ter um relacionamento com Deus de que forma? Um relacionamento onde nós reconhecemos a diferença entre a nossa finitude, a nossa miséria e o poder de Deus. E isso nos leva a ter o quê, pessoal? A ter uma característica que permeia esse salmo, fundamental para o cristão, que se chama humildade. Humildade. O cristão é uma pessoa humilde, primeiro pelo seu relacionamento com Deus, porque o cristão reconhece a sua miséria e reconhece o poder de Deus, a grandiosidade dele, que é infinitamente maior. Então, o cristão é uma pessoa. Isso aqui significa uma humildade em relação a Deus. Nós somos humildes em relação a Deus, né? E essa é uma característica que permeia também toda a Bíblia e todo o cristianismo. Vejam bem, ó, eu até citei aqui, ó. Olha aqui Mateus 11, 29. 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo, o que Jesus diz? E aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gente, não tem como você achar descanso nessa vida, dessas angústias todas que estão o tempo inteiro presentes, se você não tiver humildade. Isso leva ao quê? Ao reconhecimento, entregar sua vida a Deus, reconhecimento das suas misérias e saber que tem coisa que só Deus resolve. Só Deus resolve. Veja bem aqui um outro trecho, né? O Sermão do Monte, Lucas 6. Aqui eu peguei em Lucas, né? Mateus 5, versículo 3, olha. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Hoje, gente, não entra no reino de céu soberba. Soberbo não entra no reino de céu. É uma característica fundamental a humildade para o cristão. Você vê que Paulo teve que cair do cavalo quando se converteu, para se tornar mais humilde. E ele depois fala, numa das suas epístolas, que ele considerava tudo que ele era esterco mesmo, em relação ao que ele tem hoje com Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus, ele é humilde, e nós devemos ser humildes, e essa é uma característica do cidadão dos céus. E aí, em seguida, ele vai falar, até que Deus se compadeça de nós. Aí você vai ver aqui esse radical aqui, essa palavra compadeça, tá? Que seria o seguinte, ser gracioso, mostrar favor, ser misericordioso, né? Deus ter graça. O que é graça? É um favor imerecido ao ser humano. Tem misericórdia. O que é isso? Cordes, é coração. É olhar para as misérias do coração do homem com graça, né? Um favor. E aí é uma coisa aqui muito interessante de tradução, vocês vão ver aqui, pessoal. Você vai ver o seguinte, se compadeça de nós, né? Se traduziu para compadeça essa palavra aqui, né? Que eu falei para vocês. Shanam. Olhem bem. Tem misericórdia de nós, Senhor. E aí você vai ver a tradução de misericórdia, Shanam. É a mesma palavra, traduzida de forma diferente. Para quê? Para que no português até que tenha misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia. Na verdade, o tradutor aqui, ele tirou um fator muito importante, um fator estético do Salmo aqui, que é uma comunicação importante para a gente. Porque ele fala misericórdia 3 vezes aqui, pedindo o quê? Para que Deus tenha misericórdia dele. Por que ele pede para que Deus tenha misericórdia? Porque estavam sob modo fartos, cheios, saturados. É a mesma palavra, ó. Sabá. Sabá, paguei rápido aqui, peraí. Sabá é satisfeito, está farto, está cheio, está empanturrado, né? Significado. Aí você for ver aqui, ó, nossa alma está saturada, né? Saturada, que também tem um significado muito semelhante àquela palavra anterior ali, né? Mas farto, saturado, desprezo, escárnio, dos que estão à sua vontade. Isso aqui que é interessante, a sua vontade, que é o Shanam, estão tranquilos, seguros, arrogantes, arrogância. E do desprezo dos soberbos, que também é aion, orgulhoso. Então são duas palavras que comunicam a mesma. Então,
nós, no nosso, o judeu que estava falando o seguinte, ele estava enfrentando problemas com os soberbos, com os arrogantes, que fazem piada, que nos despreza, que faz escárnio, né? Escarnece, zomba. E essas pessoas zombavam dos judeus. Pode ser tanto judeu como realmente um ímpio, não judeu, né? E nós também passamos por isso, não passamos? Quantas vezes nós lidamos com pessoas no mundo que são soberbas e que isso, particularmente, para mim, é uma coisa que eu não consigo tolerar, é soberba, gente. É arrogância. Arrogância não combina com cristianismo. Arrogância não combina com cristianismo. Os humildes vão herdar o reino dos céus, como vocês viram. E a gente tem aí já um conflito do arrogante com o servo de Deus. E às vezes a gente tenta responder o arrogante com arrogância na nossa natureza caída. Gente, quando a gente está perante um arrogante, não adianta a gente responder ele com arrogância. Nós temos que responder, mostrar a nossa humildade, entregar isso nas mãos do Senhor, para que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso aí. Então, na nossa caminhada, a gente enfrenta um monte de problemas. No Salmo 120 eu falei da língua enganadora, da mentira. Agora nós estamos falando da soberba. Mentira, soberba, são frutos da carne. E o que a gente aprende? Quais são os ensinamentos disso aqui? Primeiro, gente, como é que nós chegamos perante a Deus? Com humildade, entendendo o nosso lugar e o lugar dele. Às vezes a gente quer ficar acima de Deus, e nós não. Mas muitas igrejas aí se colocam acima de Deus, não. Com humildade, entendendo o poder dele. Chegamos perante a Deus pedindo misericórdia, que ele olhe para as nossas misérias, que ele olhe para os nossos problemas, tá? E entender também que nós estamos cercados de gente arrogante, soberba e que nós precisamos da ajuda de Deus. Muito bem, gente, sabe? Tem sido uma alegria inenarrável para mim fazer esses devocionais. Eu vou continuar fazendo. Quando acabar o time de romagem, quem quiser pode botar aí algum livro da Bíblia que você queira estudar, que eu posso me esforçar para depois que a gente acabar, fazer uma exposição desse livro da Bíblia. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. Não se esqueçam então dos ensinamentos aí. E até terça. Terça teremos mais, tá?